Bom dia, senhores. Mais uma aula aqui do eletricista residencial pela Energisa Treinamentos. Então, chamo Rodrigo. Hoje, senhores, nós vamos falar sobre fator de potência, que se trata esse índice, né? Esse termo. Então, vamos lá conhecer um pouco. Bem, senhores, fator de potência nada mais é do que o índice que determina como a energia ela está sendo utilizada. Se ela está sendo utilizada ativamente ou reativamente. Lembrando que existem esses três tipos de potência, né? Potência ativa, que é dada em watts, potência reativa, que é dada em var, né, que é volt, ampere reativo, e potência aparente. Né? Geralmente, a concessionária de energia elétrica, ela fornece para a gente o valor em potência aparente. E o consumidor, quando ele conecta um aparelho, uma lâmpada, um rádio, um liquidificador, um ventilador, essa energia, uma parte dela, ela é convertida em trabalho útil, ou seja, é totalmente transformada, e a gente chama isso de potência ativa, que é dada em watts. E outra parte é para formações de campo magnético, e aí entra a parte reativa. A potência reativa é justamente a potência utilizada para a formação de campo magnético. Só que o que acontece? Se a minha potência reativa for muito grande, a minha potência reativa for muito grande, a potência ativa ela cai. Porque você vai ter que olhar justamente para esse triângulo que você estudou lá no ensino médio, né? Quando você aprendeu aí o teorema de Pitágoras, a parte trigonométrica, e você vai justamente o ângulo entre a potência ativa e a potência reativa. Se a potência reativa crescer, o ângulo cresce. E o que acontece? Se o ângulo for muito grande, o cosseno vai tender a ser menor, né? Por exemplo, cosseno de 90 é zero. Isso implica em quê? Se você calcular o cosseno, nesse caso, seria o cateto adjacente, né? No caso, a potência ativa, sobre a potência aparente. E aí você teria o fator ou cosseno do ângulo fosse muito pequeno, você multiplicaria e encontraria a potência ativa, e aí você implica dizer que ela será menor. Então, voltando aqui, vamos nos situar direito. Eu coloquei aqui o exemplo do copinho da cerveja, né? Isso aí é bem típico, é bem claro para você entender. Você, quando está tomando um copo de chopp, né? Ou cerveja, tá? Supor que seja chopp, que eu gosto de chopp, né? Aí tomando aí sua Heineken, né? Sua Budweiser, Stella. Sim. A espuma, senhores, ela participa, mas você não bebe a espuma. Você quer consumir o líquido amarelo, você quer consumir a cerveja, né? Ou seja, a potência aparente ela é o conjunto da potência ativa mais a reativa. A reativa ela não é útil, mas ela participa. O que é útil realmente é o líquido amarelo, que a gente, no caso, está comparando aí com potência ativa. Então, a potência reativa ela vai sempre participar.
principalmente em motores elétricos. Você está ali aplicando energia no motor elétrico e aquela energia está sendo convertida em campo magnético para que seu eixo gire e a energia está sendo convertida em energia mecânica, energia de movimento, energia cinética. Você está convertendo a energia elétrica em energia mecânica, mas você está tendo uma energia gasta só para formar o campo magnético e aquela energia ela não volta para a rede e ela é utilizada só para formar o campo girante, entendeu? Então ela precisa dela, mas ela é só para formar um campo magnético nas bobinas e fazer com que o eixo do motor gire, o motor, a parte girante, gire. Okay? É mais ou menos isso, senhores, a ideia. Vamos seguir aqui. Bem, aqui, senhores, é novamente falando sobre isso, né? Só lembrando que você vai ver isso na parte elétrica. Na parte elétrica em corrente alternada, ok? A gente não vai discutir isso com corrente contínua, porque corrente contínua você não tem variação, você não tem variações, ok? Você não é como a corrente alternada, que ela vai de um maior potencial para um menor potencial. A corrente contínua ela só segue de um ponto para outro, sem essas variações. Então, você pode simplesmente aplicar a equação da potência, que é P igual a tensão vezes a corrente para a contínua. Mas, para um circuito alternado, você já vai ter que considerar a potência igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno. Então, muda se for alternado. Então, o fator de potência nós consideramos para alternado, ok? Então, sempre vai ser esse triângulozinho, ó. Se o Q, né, que é a potência reativa, ele for muito alto, vai fazer com que a potência ativa ela reduza. Ou seja, se a reativa é muito alta, a potência ativa vai ser menor. E isso é prejudicial. Vai fazer com que o trabalho útil seja menor, com que você aumente a espessura dos condutores, eles irão aquecer mais. Isso causa um envelhecimento dos condutores em geral da rede. Há algumas equações, né? Como eu disse para vocês que a fórmulazinha para você calcular o fator de potência é essa, né? Que é o cateto adjacente, né? No caso a potência ativa, sobre a hipotenusa, né? Que é a parte aparente. E você tem aqui essa equação. Veja que aqui nessa equação abaixo, né? Ele colocou a potência aparente, né? Que é do lado maior, como é a hipotenusa, você simplesmente coloca com a soma dos quadrados dos catetos, né? Que você deve ter escutado lá no ensino médio, professor de matemática aí. Um alô aí pro meu amigo Fernando no Massapê, ó. Ensina matemática deve estar curtindo isso aí. Basicamente, senhores, é isso. Veja que eu coloquei potência ativa, né? Potência, como é a fórmula da potência? A tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo, se for alternado. Ok? Senhores, carga indutiva. Carga indutiva, elas fazem um atraso da corrente. E carga reativa, aliás, carga capacitiva, elas fazem um adiantamento da corrente. E a corrente e a tensão, elas têm que andar em fase, ela não pode uma estar adiantada ou atrasada em relação à outra, né? Mas, infelizmente, isso acontece. E para corrigir isso, é utilizado técnicas como aplicações de bancos de capacitores, né? No caso, quando a corrente está atrasada em relação à tensão, que é o mais comum na indústria, né?
E aí você pode usar um analisador de energia para verificar isso. Então aqui você tem um exemplo tipo de uma carga linear, não é? No caso uma resistência, a corrente e a tensão elas vão andar em fase, ou seja, elas vão andar juntas, nenhuma nem outra está atrasada. Mas se você tem uma carga indutiva, no caso de bobinas, de motores, você vai ter um atraso na corrente, né? E esse atraso causa e esse atraso a gente chama de a presença de cargas indutivas. Mas se você tiver um adiantamento da corrente em relação à tensão, você tem a presença de uma característica capacitiva, né? Isso também causa a redução do fator de potência, tanto o atraso quanto o adiantamento. O interessante é que elas estejam em fase, ou seja, uma alinhada com a outra. Okay? Veja aí o seguinte, ó, vamos pular aqui, ó, se o ângulo for logo 90 graus, né? Isso quer dizer o quê? Implica seriamente que a potência ativa vai ser zero, camarada. Se você tiver um ângulo, se esse ângulo aí entre a potência reativa e a potência ativa, ele crescer esse ângulo θ aí em relação, em relação à potência aparente, se esse ângulo crescer muito, esse ângulo θ, você vai ter uma redução da potência ativa. Se esse cosseno desse ângulo for zero, você vai ter zero, ou seja, zero conversão em trabalho útil. Okay? Veja como a matemática é importante. Senhores, um instrumento para medição de fator de potência é o cossefímetro, né? Justamente para medir o ângulo de defasagem entre o ângulo ou o cosseno do ângulo, ok? Veja que quanto maior esse ângulo, menor vai ser o teu trabalho útil, né? A parte de potência ativa convertida. Okay? Cossefímetro. Ok, senhores. Então, o fator de potência nada mais é do que o índice que determina como a energia está sendo utilizada, se ativamente ou reativamente. Ok? E o instrumento de medição é o cossefímetro. Tipos de carga. Os tipos de carga, senhores, que podem fazer com que atrasem ou aumentem, né? Por exemplo, a resistência é uma carga linear, mas o motor trifásico, o motor elétrico, ele é uma característica não linear, né? É uma carga indutiva. Você tem aqui aparelhos eletrônicos, por exemplo, que apresentam característica não linear, por exemplo, inversor de frequência. Isso tudo causa-se um turbilhão de efeitos na forma de onda, né? Você distorce e reduz o fator de potência, ok? E faz com que a energia seja distorcida, surgindo a presença de harmônicos. Isso não é interessante, ok? Senhores, o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Até a próxima aula. Encontro vocês aí, viu? Entenderam mais ou menos o que é fator de potência, né? Então, continua assistindo essas aulas. Qualquer dúvida, pergunta aí, ó. Valeu! E segue o nosso Instagram, Energisa. Valeu!